Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Marlene Lopes, Rafael Oliveira, Marçal, toda a equipe do Jornal Integração. Boa tarde, ouvintes, internauta e telespectadores da TV Atitude by Web. Bom, Marlene, o problema da água volta a bater na nossa porta, né? Que coisa crítica, né? Aquela história, a gente estava bem animado, né? O mês de março foi generoso para muitos municípios, mas abril já começa, né, a ter essas falhas, esses hiatos altamente preocupantes, principalmente para esses municípios que não conseguiram melhorar seus reservatórios. Entre eles estão exatamente esses que você falou há pouco, ali da região do Curu, né? O rio Curu praticamente sem água, com pequenos lagos, pequeníssimos mesmo, e os reservatórios também com um percentual muito pequeno, é assim? Exatamente. Pois é, já começa a nos preocupar. A expectativa aí do mês de abril, pelo INPE, pela própria FUNSEMI, não tem nada de muito estimulante ou de muito otimismo. Existe uma certa preocupação e, logicamente, nós já vamos começar, né, a tentar criar, pelo menos, oportunidades. A história da transposição do Rio São Francisco volta, né, às primeiras páginas, porque vai precisar urgentemente, né? O Castanhão está lá com quantias irrisórias, né? Não chegou, está 5%, 6%, se eu não me engano. Acho que é isso. Quer dizer, 6%. 6%. Isso é muito, né, triste e preocupante, e nós precisamos correr. Temos situações, de certa forma, confortáveis aqui no município de Itapipoca, né, que teve o seu açude Gameleira. Eu acredito que todos os açudes de Itapipoca sangraram, né? Pelo menos o Gameleira eu tenho certeza. O Gameleira, que é o maior, né? Eu não sei se o Poço Verde e o Quandu também, né, o Rafael? Então, a situação hídrica de Itapipoca é uma exceção, não tenhamos nenhuma dúvida, é uma exceção. O Itapajé, o Ipuzinho, 63,63, né? De certo, está mais do que o ano passado. Já ultrapassamos. Um pouquinho mais ultrapassamos. Embora eu conversava hoje com a Eleni, nossa amiga Eleni lá da Paquetá, e tossíamos junto para que ainda tivesse a nossa chuva grande, que eu ainda espero no mês de abril ter alguma coisa, né, que seria uma chuva generosa, né, para que o nosso reservatório, o nosso Ipuzinho, tivesse, né, a condição de sangrar. Embora seja sonho, vamos falar em sonho, mas é possível, né, que ainda tenhamos alguma precipitação razoavelmente forte para termos, pelo menos aumentar. Eu falei em 75, mas o ideal mesmo seria que conseguíssemos encher o açude. Mas, de certa forma, nos tranquiliza para mais um ano. É isso que a gente tem que deixar. Desde que continuemos a fazer as nossas economias. A água, repito, reforço, a água para nós é um dos líquidos mais preciosos para o futuro. Botem isso na cabeça. Então, continuemos a fazer os nossos racionamentos, racionalizações do uso da água, porque vai ser extremamente importante e extremamente necessário. Bom, ainda sobre esse assunto quadra invernosa, a água, o governo do estado, apesar de estar aí com um grande problema para suprir a demanda em muitas regiões do estado onde não houve chuvas satisfatórias, mas em outras regiões houve boas chuvas, nada de excepcional, mas que pôde fazer aí a recarga de água de muitos reservatórios. E o governo do estado, como forma inclusive de incrementar
a alimentação da população de baixa renda, está fazendo o peixamento dos açudes públicos e comunitários do estado do Ceará. Para que haja esse peixamento, prefeituras, associações comunitárias só precisam fazer o pedido, a CEAPA, que é a Secretaria de Pesca e Aquicultura do Estado. Inclusive no município de Irauçuba esse trabalho foi feito há cerca de 2 semanas. Já que o açude do Girimum tem 18%, é mais ou menos isso? Passou dos 20 já. Passou dos 20. Então isso é importante, né? O peixamento são 2 milhões, né, de alevinos, né, de tilápia, e logicamente que isto seria futuramente, né, a condição de termos proteína da melhor qualidade para alimentar a população, principalmente que moram ali na região circunvizinha. Então é uma ação do governo, né, para tentar trazer condições, né, proteicas para a nossa população, principalmente do interior. Bom, doutor Bastos, agora vamos falar sobre um assunto da mais alta gravidade. Eu conversava com um servidor da FUSEC, poucos dias atrás. Ele me informava que os profissionais estão sobrecarregadíssimos. Todos os dias, dezenas de pessoas chegam à unidade hospitalar. Inclusive, tenho aqui que fazer um registro. Infelizmente, nosso companheiro Michael Rios também foi acometido. Rapaz, ainda não há o diagnóstico de qual das 3 doenças, mas o fato é que Zika, dengue e chikungunya são responsáveis por levar dezenas de moradores da nossa cidade todos os dias ao hospital municipal. Pois é, a surpresa, porque ontem o Michael Rios foi até o meu gabinete e, além do cumprimento, ele fez um pedido. Doutor Bastos, amanhã eu queria que o senhor falasse, né, sobre as diferenças entre as 3 doenças que estão aí acometendo toda a nossa população: Zika, chikungunya e dengue. E eu fiquei, né, pois amanhã você vai participar do programa conosco. Quer dizer, lamentavelmente, ele já estava acometido, né, com certeza, né, que estava em um período de incubação, e hoje, para nossa tristeza, manda aí um abraço para o querido Michael, esse grande repórter, esse cidadão dedicado à imprensa e à comunicação, que hoje está também acometido, né, de um problema que ele já vinha nos pedir para ajudar a população, e ele infelizmente está sendo hoje uma vítima, né, porque ele está hoje com essa virose, com uma destas viroses, que não sabe provavelmente precisar. Mas a gente vai aqui discutir alguma coisa, até esse pedido que ele me fez, eu vou agora fazer aqui alguns comentários para que a gente possa ter uma ideia, né, de qual é destas doenças, com os sintomas iniciais, a gente possa se encaminhar, já que os tratamentos são muito parecidos. Não precisa de antibiótico, normalmente se usa um antitérmico e um analgésico, que pode ser a dipirona ou o paracetamol. Eu estou falando nos nomes, né, não é nos nomes comerciais, é no nome químico mesmo, né? Então, a Zika, vamos começando pela Zika. A Zika dá-se a impressão de que a menos traumática no início. Ela tem um começo insidioso, um começo, né, sem muitas dores, e normalmente nas primeiras 24 horas ele dá um exantema. O exantema é as manchinhas vermelhas no corpo, né? Isso no início. Depois ela vai dando uma dor de cabeça, ela vai dando uma febre, ela vai dando uma dor muscular, mas não é tão agressiva. O pior da Zika é a história na gestante. As preocupações maiores se voltam para as pessoas que estão grávidas, que aí existe o risco da microcefalia. Esse é um caso grave, né? Um caso extremamente crítico, né? Se uma gestante se é acometida, porque fica a preocupação. Pode até ser que não dê, mas a preocupação, com certeza, ela será um fato na vida desta pessoa. Isso no caso aí da Zika, né? Falando numa segunda virose, que é a chikungunya. Todas elas
são transmitidas através do mosquito Aedes aegypti. Não tem transmissão de ser humano para ser humano. Não tenham medo de ficar perto, porque não transmite. A transmissão é feita através do mosquito transmissor, que é o Aedes aegypti. Então, no caso da chikungunya, todas elas foram originárias da África. E chikungunya, no africanês, significa encurvado, pessoas encurvadas. Que era exatamente a maneira que você encontrava o paciente com a chikungunya, ele ficava todo encurvado. Esse nome é exatamente, ele significa isso para o africanês, né, na linguagem deles, era exatamente a pessoa encurvada. Então, esta doença, que é a chikungunya, ela já dá com dores articulares. Ela começa com dores, principalmente nas articulações das mãos e dos pés, mas podendo se estender para os joelhos, para cotovelos, mas ela inicia principalmente nessas articulações das mãos e dos pés. E se acompanha também de dores, além de dores articulares, dores musculares, febre, né? Cefaleia, que é dores de cabeça, ela também, né? Ela também tem no cortejo de sintomas essa sintomatologia, dores de cabeça, dores musculares e principalmente dores articulares, nas articulações, principalmente, inicialmente nessas duas que eu falei há pouco, das mãos e dos pés, né? Mas ela pode se estender para todas as articulações, para a maioria das articulações. Ela é uma doença relativamente benigna, mas ela pode se cronificar. Tem pessoas que podem chegar até 1 ano ou mais com dores ainda repercutindo essas dores articulares durante esse tempo, né, que pode se estender até 1 ano ou mais. Tem pessoas, já tem casos até em mais de 1 ano, 1 ano e meio, às vezes até 2 anos. A terceira é a dengue, essa é mais antiga, por sinal tem 4 tipos de dengue, tem 4 versões, tipo 1, 2, 3 e 4. Já peguei a tipo, você não sabe qual foi, já peguei dengue, mas às vezes você pode pegar uma outra versão, né, uma outra variação do vírus. Então a dengue, ela tem um início mais agressivo, ela dá com uma dor de cabeça bem forte, né? uma cefaleia, que nós chamamos, que é dor de cabeça, uma febre também elevada, chega a 39, pode até chegar a 40 graus, dores musculares também, e o risco aí da dengue é o tipo hemorrágico, né? Porque ela pode ter uma versão hemorrágica, que é uma das causas maiores de morte. Morte por dengue, exatamente a maioria, é quando ela tem na versão hemorrágica, que aí você tem hemorragias internas, enfim, perdas de sangue, você pode chegar ao choque. Então precisa um cuidado muito grande, precisa ter repouso, hidratação imediata, né? Porque ela dá com queda de pressão, as pessoas chegam a cair a pressão e a desmaiar, né? 1 a 2 vezes. Então é uma doença que ela tem um período relativamente pequeno, de 7 até 14 dias, mas se você não tiver cuidados, não tiver os cuidados necessários, ela pode te dar um susto bastante significativo e importante. Então, mais ou menos isto, essas versões, esses tipos de viroses que hoje está cometendo a maioria da nossa população. Você queria perguntar alguma coisa, Marlon? Não, na verdade eu queria acrescentar uma informação, e isso aí nós vamos entrar no campo da prevenção. E a prevenção nada mais é do que não deixar o mosquito nascer. Perfeitamente. E aí eu queria lançar um desafio aqui no nosso município de Itapajé, que pode estender para todo canto. Eu acho, nós já falávamos isso há 4 meses atrás, quando começou a serenar, outubro, novembro, sei lá, dezembro. Eu digo, a hora de se fazer o mutirão é este, porque senão nós vamos ter
epidemias, que não é o caso ainda. Nós estamos começando aí na chikungunya com números bem, né, fortes. Nós temos aí municípios aqui no estado do Ceará, como Maracoiaba e Baturité, que já está chegando a 1.600 casos para cada 100 mil habitantes. Já se pode considerar, né, a partir de 300 casos, já se pode se considerar praticamente o início de uma epidemia, e isso é muito grave. Então, eu estou aqui fazendo o desafio, aí Secretaria de Saúde, colocando aqui toda a sociedade em alerta, porque os números estão ficando alarmantes. Você vai numa fábrica, em qualquer local, todo mundo está tendo a oportunidade, infelizmente ruim, de ser acometido por uma doença. Por que isso? Porque os níveis de infestações dos mosquitos estão crescendo. E se estão crescendo é porque tem muitos locais que estão multiplicando esses mosquitos, e esses mosquitos infestados, eles são transmissores dessas 3 doenças, lamentavelmente. Bom, eu tenho aqui dados aqui dos municípios da região. Apunharés tem um índice de infestação predial de 8,5, Canidé 17,5. Gravíssimo. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde preconiza abaixo de 1. Abaixo de 1%. Canidé com 17. Mas não temos vizinhos aqui também muito, né, sérios. Tapajé 4,1. 4,1. Itapipoca está bem nesse assunto, 0,5. Isso aí está dentro do limite, né? Isso, dentro do limite permitido, aceitável. O ideal é que tenha 0, mas de qualquer maneira, abaixo de 1 é dentro do limite aceitável. Irauçuba, tu tem... Irauçuba não tem. Não sei porque não foi divulgado nesse último boletim. Não sei se não foram colhidas informações, enfim. Mas temos Itapipoca 0,5, Miraíma 2,6, Paracuru 0,5, Paraipaba 0,8, Paramonti 1%, São Gonçalo do Amarante 2,7, São Luís do Curu 8,3, Tejuçoca também é bem preocupante, 10,9, Tururu 1,3, Umirim 2,7 e Uruburetama 2,3. Itapajé está naquele patamar, não é algo tão alarmante, mas ainda está longe do ideal. Pois é, e acho que é o momento de se reduzir. Se você tomar medidas agora e fizer uma campanha, né, uma campanha massificada, todos participando, porque tem inclusive casas que estão praticamente desabitadas, e normalmente nessas casas, quando as famílias, as pessoas não procuram, pode procurar com certeza que tem lá locais de criadouros desse mosquito. Então, eu acho que o momento hoje é de fazer um mutirão para que a gente consiga reduzir de 4 para 2, para 1, enfim, para níveis realmente suportáveis, porque senão nós vamos ter aí praticamente uma paralisia operacional, né, das pessoas, porque ela é uma doença que deixa a pessoa realmente na cama, sem dúvida. Perfeito. Agora passemos para uma pauta, notícia boa. A emenda do deputado federal Danilo Forte beneficia o Conselho Tutelar com veículos, computadores, geladeira e bebedouro. Esses materiais já chegaram, falta apenas o veículo, será um Palio Weekend 0 km, que será entregue aos conselheiros tutelares. O deputado Danilo Forte planeja, ao final do mês de maio, fazer a entrega desse veículo para os conselheiros de Itapajé. Pois é, rapaz, o Conselho Tutelar é um dos órgãos importantes para ajudar a criançada, né? Eu acho que você dotar essa estrutura, né, de defesa da criança, do adolescente, de condições mínimas de trabalho, eu acho que é um fator muito importante para que a gente possa defender, preservar, ajudar, né, encaminhar essa moçada. Outra coisa importante é a formação dessas areninhas, dessas quadras de esporte, desses, né, da juventude, aí Praça da Juventude, né, abrir essas escolas para essa
moçada começar a jogar, a praticar esporte. Então, é louvável aí a atitude do nosso deputado, Danilo Forte, que, né, dá condições do Conselho Tutelar fazer um trabalho realmente edificante, um trabalho que repercute na sociedade na hora e durante muitos anos, porque o futuro está exatamente na mão dessa criançada. E se você não protege-os, não defende-os, né, não acompanha-os, logicamente que a probabilidade, a possibilidade deles se desviarem do caminho correto é muito grande, porque as vicissitudes estão aí de braços abertos para as coisas, né, para as crianças se desencaminharem. Se não tiver alguém defendendo, protegendo, acompanhando, né, mostrando que isso não é o caminho certo, com toda certeza no futuro a sociedade pagará um preço muito alto. Então, parabéns aí ao deputado Danilo Forte, que mais uma vez tem demonstrado o interesse e a dedicação que ele tem e o amor que ele tem pelo nosso município de Itapajé. Bom, e falando, daqui a pouco nós vamos voltar num assunto importante também, que tem a participação decisiva do deputado Danilo Forte, que é a reforma do Código Processual Penal. Mas antes, aproveitando ainda esse assunto Conselho Tutelar, nós sabemos que a grande mazela hoje da sociedade são as drogas. E o governo, aliás, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado federal Zezinho Albuquerque, ele iniciou um projeto, se eu não me engano, há 2 anos, cerca de 2 anos, é o projeto Ceará Sem Drogas. E ele informou isso em primeira mão, durante as comemorações de Semana Santa na Fazenda do empresário Eliú Bastos Lira, e Eliú, que é extremamente amigo de Zezinho Albuquerque, Zezinho esteve lá na Fazenda do Eliú, na localidade de Cachoeira, e afirmou em primeira mão que deve trazer, no final do mês de junho, esse projeto Ceará Sem Drogas para o nosso município. É um ciclo de debates, de palestras, de interação com a sociedade para discutir o tema. Então, fica aqui o registro. Bom, doutor Bastos, voltando a falar do deputado Danilo Forte, ele embarcou ontem para Portugal, ele deve participar de uma série de encontros para discutir o novo Código de Processo Penal. O deputado ele embarcou ontem, como eu disse, e participa do 5º Seminário Luso-Brasileiro de Direito, Constituição e Governança. Esse assunto é muito importante porque nós temos leis ultrapassadíssimas de 40 anos atrás, 50 anos atrás. E o deputado federal Danilo Forte, ele busca, junto com outros deputados, outros juristas, enfim, uma série de sumidades nesse assunto, busca renovar o Código de Processo Penal brasileiro. Pois é, quando foi criado o Código Penal, nós não tínhamos nada, né? Não tínhamos nem telefone, acho que existia, né? E, embora já tenha tido algumas reformas pequenas, pontuais, mas que o nosso Código Penal precisa passar por um processo de atualização, de mudança, né? Nós estamos na época das redes sociais, né? Da internet, tudo hoje, né? É tempo real, não tem. Então a coisa mudou de uma maneira tal, infelizmente as leis elas param no tempo e no espaço. Por quê? Porque a sociedade ela não consegue acompanhar, a sociedade jurídica, vamos chamar assim, não consegue acompanhar, né, esse ritmo que a própria tecnologia implantou ou imprimiu para as mudanças que estão acontecendo no nosso dia a dia. Então é louvável aí a Câmara Federal ter tomado essa atitude. Eu acho que era um desejo da sociedade que não aceita mais essas leis ultrapassadas, essas leis obsoletas. Eles querem atualizações, eles querem mudanças e escolheram aí o deputado Danilo Forte, né? Talvez até reconhecendo, né, o compromisso que ele tem, a dedicação que ele tem. Você viu que ele levou lá o grande Sérgio Moro, né, para uma das primeiras palestras lá, ou sei lá, audiências públicas com a presença do deputado Sérgio Moro, e agora está indo até
acompanhar, ou sei lá, pesquisar em outros países, em outros continentes, aí no caso aí na Europa, Portugal, né, não é isto? Isso. Para que nós possamos fazer um Código Penal atualizado, moderno, justo, né, para que a nossa sociedade possa se empoderar. Né? O que está havendo exatamente hoje é o empoderamento da sociedade. Né? Nós não somos hoje mais manietados em leis antigas, mas sim a sociedade tem essa capacidade de se reinventar, de se recriar. E é dentro desta visão de recriação, de reinvenção, que nós precisamos colocar os nossos códigos penais, né, para que eles possam ter respostas rápidas e justas nos crimes que nós estamos diariamente tendo contato, seja crime cibernético, seja crime de redes sociais, enfim. Tudo isso é uma mudança que aconteceu num espaço pequeno de 20 anos praticamente, mas que infelizmente o nosso Código Penal não conseguiu acompanhar. Ok, doutor Bastos, eu quero tocar aqui no assunto segurança, sobre o assunto de segurança pública, claro, mas eu quero citar aqui uma questão específica. Nós temos tido, inclusive, muitas reclamações, pessoas que não querem nem se identificar, mas ficam temerosas quanto à falta de segurança no Hospital Municipal, na FUSEC. São recorrentes os casos de agressão verbal contra servidores, médicos, temos casos, inclusive, de criminosos que já tentaram invadir o hospital para matar um desafeto, estava lá dentro sendo atendido, e mais recentemente uma pessoa, num ataque de fúria, quebrou portas de vidro, danificou equipamentos, e os servidores da FUSEC estão à mercê desse tipo de situação, e não houve ainda, pelo menos ao que eu saiba, não houve ainda uma ação efetiva de se colocar uma segurança permanente no hospital. Isso aí não tem nem o que se discutir, né? Normalmente a pessoa que vai para lá é fragilizada e pode acontecer, né, um agravamento ou até mesmo a perda de um ente querido. E às vezes as pessoas não aceitam e vão agredir como se com aquilo, daquela maneira, eles conseguissem extravasar, né, a revolta da perda, ou sei lá do que, do agravamento, né, da doença de um ente querido, e para pessoas inocentes, né? Às vezes as pessoas fizeram tudo o que podiam dentro das possibilidades, e no final o que recebe é uma agressão. E agressões, além de verbais, físicas, quer dizer, até com destruição do patrimônio público, né? Que ele mesmo é responsável, até porque ele também é cidadão. Então isso é profundamente triste. Agora, duas coisas. Primeiro, a segurança era necessária para prevenção. E a segunda seria o quê? Seria punição para a pessoa que fizer uma atitude como essa. Não é justo, não é possível que você tente descarregar em uma pessoa que quis fazer o melhor para você, cuidando do seu ente querido, e você, ao invés de agradecer, poxa, agora, porque meu ente querido, né, faleceu, por exemplo. Bom, aí morre gente nos Estados Unidos, no Alberto Seib, no Sírio-Libanês, né? Então isso acontece. Agora, não é justo você tentar penalizar uma pessoa que só quis te ajudar, fazendo, né, um atendimento dentro das possibilidades, que nós sabemos, né, que o nosso hospital não tem as condições necessárias e suficientes para fazer tudo para salvar uma pessoa. Mas, logicamente, que dentro do possível, eles fazem. Eu conheço ali, já trabalhei lá, já fui diretor lá do hospital, sei do amor, sei da dedicação daqueles sacerdotes, né, sacerdotes servidores, porque aquilo é um sacerdócio, sem dúvida nenhuma, trabalhar com poucas condições e fazer o melhor que eles podem. Logicamente que nem sempre vão conseguir. Agora, receber agressões, né, agressões verbais, às vezes até física,
até ameaça de morte. Se acontecer uma coisa com meu filho, eu te mato. Olha que situação fica qualquer servidor, né, para fazer o seu trabalho com ameaça de morte, com ameaça de agressão. Isso é triste. Então, primeiro ponto, colocar realmente uma segurança que dê segurança, e segurança, né, que realmente antecipe e as pessoas temam que se ele fizer qualquer coisa, eles serão, né, contidos por alguém que está ali para defender a vida, a segurança e a integridade física de todos aqueles servidores daquele nosocômio. Bom, é uma situação também delicada, porque muitas vezes o leigo, o cidadão que não tem qualquer tipo de conhecimento técnico na área de saúde, muitas vezes ele, por desconhecimento, acusa um servidor, um profissional de saúde de suposta negligência ou que não fez o melhor atendimento, mas muitas vezes ele não entende quais os protocolos que são adotados. Pois é. E às vezes quer que o profissional faça um verdadeiro milagre, né? Perfeito. Então nós temos aqui algumas reclamações de supostas negligências e nós, claro, somos muito responsáveis para apurar esses fatos. Pois é, e as negligências ou as agressões, elas também serão punidas nos dois lados. Exatamente, não é? exatamente. Não quer dizer que só pune quem agride, não. Se houver casos de negligência, claro, né, que também deva ser responsabilizado. Bom, eu tenho a participação de um ouvinte que reclama que há lâmpadas queimadas na questão da iluminação pública lá no bairro Barateiro. Eu conversei com o encarregado de obras da Secretaria de Infraestrutura, o Macedo, conversei com ele essa semana, e ele me informou que a Secretaria, apesar de não ter sido concluída ainda a licitação da iluminação pública, acho que essa semana deve ser concluída, inclusive me foi informado isso, mas apesar disso, o secretário Fernando Teixeira ele tem se desdobrado. Aqui na sede do município, cerca de 60 lâmpadas foram repostas. Nos distritos de Soledade e Santa Cruz, todas as lâmpadas queimadas foram repostas, mas ainda há uma demanda grande, isso o Fernando Teixeira reconhece, e isso só vai ser resolvido quando a licitação for concluída e a empresa for contratada. Esperamos que ainda seja nesse mês de abril. Fica aqui também o registro e a satisfação para a população. Também na operação Tapa Buracos deve também ser iniciada logo após a licitação. Que deve ser feita agora. Deve ser feita concluída agora. Isso. Nos próximos dias. E o Fernando é sempre muito atencioso, ele faz sempre aquilo que está ao seu alcance. Tenho visto ele muito através das redes sociais, muito fotografias. Atuante, acorda cedo. Tenho visto ele rodando o município todo. Não, ele tem essa característica, eu já conhecia o trabalho dele lá em Itapipoca, e os elogios são os maiores possíveis e o reconhecimento do trabalho do Fernando Teixeira. Então, parabéns aí, Fernando, continue assim, né, porque a população precisa e, logicamente, sabe também reconhecer, né, essa dedicação que você tem, acordar cedo, vai lá procurar onde é que está sendo feito e fiscalizar principalmente. Bom, o doutor Bastos deve se lembrar que foi feita a anulação da seleção pública para professores, e em conversa com o prefeito Dimas Cruz, nessa última semana passada, aliás, ele informou que agora contratará uma empresa para fazer a seleção simplificada de professores. A consequência disso é que agora os interessados vão ter que desembolsar certa quantia para fazer as suas inscrições, já que a empresa não vem gratuitamente, né? Perfeito. E ele informou ainda porque foi dado um prazo de 90 dias pelo Ministério Público, mas se não houver tempo hábil dentro desses 90 dias, ele pedirá aí uma prorrogação de prazo para que todo esse processo seja concluído. Bom, a pergunta que eu te faço, Marden, tem algum prejuízo para a área educacional do município? Não há solução de continuidade, porque foi feito o acordo que os professores que foram contratados através da seleção que foram anuladas continuem em sala de aula para não haver prejuízo até que seja. Isso é fundamental. Isso aí era o que eu estava preocupado, é que se não iria ter alguma solução de continuidade ou paralisação do ano letivo no município. Como não tem, né, aceitaram aí ou acertaram, né, o consenso ou o bom senso de que iria acatar, né, o prefeito acatou
pedido do Ministério Público e assim vai fazer novo processo de seleção simplificada, que não é concurso. Não. Que ainda não é concurso. É em caráter temporário. Em caráter temporário, ok. Bom, doutor Bastos, reforma da Previdência. Essa reforma que tem gerado uma discussão tremenda. Todo mundo concorda que tem que haver algum tipo de reforma, mas ninguém se entende que tipo de reforma será essa. Ninguém quer perder direitos. Exatamente. Inclusive tivemos a gente entende que são categorias importantes, mas uma situação lamentável em que até policiais agora estão invadindo o Congresso para fazer manifestação. Isso é invadindo de forma truculenta, não é? Quebrando, né? Vandalizando lá. Lamentável. Agora, isso são as exceções, claro. A gente tem que reconhecer que a grande maioria age diferente. Perfeito, isso tem que ser feito. São exceções. É um registro importante que tem que ser feito. E o presidente Michel Temer, ele recuou num ponto importante e afirma que a proposta de reforma da Previdência poderá estabelecer 40 anos de contribuição para a aposentadoria com salário integral. O senhor ouvinte lembra bem que no texto original, no texto inicial, no esboço de projeto, era 49 anos. Então foram diminuídos aí 9 anos, que é um tempo importante. Perfeito. E também para as mulheres, né? Também fizeram uma concessão. Houve um recuo também. Você está sabendo, a expectativa era que os dois ficassem com 65 anos, né? Mas, devido à pressão feminina e, no meu modo de entender, também acho justo, apesar de reconhecer que as mulheres duram mais do que os homens, né? Mas reduziram para 62 anos. Era 63, 62, eu acho que ficou entre 62 e 63 para as mulheres, e os homens poderiam pedir aposentadoria aos 65 anos. E a história aí, mais uma vez, sobre o problema não, você só pode se aposentar com 90, 85, 90, não existe isso. Você pode, aos 65 anos, mesmo que você tenha, se você tiver 20 anos, né, de contribuição, você se aposenta com 80%, seria 80% da sua aposentadoria, né? Porque ficaria faltando, para 40 anos, ficaria faltando 20 anos de contribuição. Então você iria, a partir daí, aumentando gradativamente até chegar, né, aos 80, não é mais 96, agora 85, né? Porque baixou 9. Aliás, é 86, era 95, baixaram 9 anos. Isso. Então, aos 85 anos, você iria receber a aposentadoria integral, mas você já podia ter sido aposentado desde os 65 anos. Porque a imagem que se criou é que a pessoa só se aposentaria aos 85, se começasse, por exemplo, né, a recolher ou a fazer ao recolhimento da Previdência aos 40 anos, por exemplo, aos 45. Mas você pode se aposentar aos 65, só que com o percentual da aposentadoria. E vai crescendo até você atingir os 40 anos de contribuição. Ok? Ok, agora ficar repetindo, pois não, Marcos? Agora, claro que tudo tem um preço, não existe almoço de graça, toda concessão vai ter uma consequência na redução do déficit. Certeza. Antes, a equipe econômica imaginava que em 10 anos haveria uma redução de 800 bilhões. Agora a projeção é de 600 bilhões. O que também não é mal, o que nós não podemos é continuar aumentando esse déficit. 600 bilhões é melhor do que nada, né? Exatamente. É não fazer nada e daqui a 10 anos o rombo estaria chegando ao estratosférico valor de 1 trilhão, né? Porque se for acumular com o que tem aí para trás e o futuro daqui a 10 anos, na mesma toada, nós estaríamos devendo 1 trilhão. Cada brasileiro que nascesse iria ficar, né, dividiria por 200 bilhões,
devendo aí uma fortuna antes de começar a trabalhar. Bom, e em relação a esse assunto também, a gente tem que também deixar muito claro que com a aprovação do teto dos gastos, não se pode mais ter esse fator gerador de déficit, porque senão daqui a pouco não vai ter dinheiro nenhum, nem para a saúde, nem para a educação, só para pagar a aposentadoria. Nem né? para assistência social, nem para Bolsa Família, nem para nada. Né? As pessoas, rapaz, o pior é que quem diz isso sabe perfeitamente o que está dizendo, mas está movido por outros interesses. Porque, na realidade, esse governo que está aí, eu acredito que ele não tem nenhum interesse de ser candidato a nada. Até porque a avaliação dele é muito baixa, né? Está em 9%. Mas as ações que ele está né, colocando na Câmara e no Senado é exatamente para viabilizar o futuro do país. Todos nós sabemos, a esquerda sabe, a direita sabe, o centro sabe, que do jeito que está não dá para continuar. E eu me admiro como é que tem pessoas que torcem pelo pior, porque assim eles podem retornar ao poder. Agora, retornar ao poder destruindo o futuro, eu acho que é uma maneira extremamente desumana e trágica para assumir-se um poder. Porque amanhã eles estariam lá e como é que vão fazer para pagar? Como é que vão fazer para honrar seus compromissos? Com certeza, nós iríamos nos tornar, sabe o quê? Uma nova Venezuela, a Venezuela do futuro. Está aí a Venezuela pagando o preço, né? Não, da irresponsabilidade. Eu acho uma questão, eu acho idiotice, a palavra é essa. O mal político, ele torce pelo insucesso do seu adversário, torce que tudo dê errado, para ele assumir o poder. Mas quando ele assume, ele vai pegar um abacaxi tão grande que ele mesmo não vai conseguir fazer nada. Perfeitamente. Quer dizer, qual é a vantagem disso? O poder pelo poder? É porque eles acham que ainda dá para fazer inflação, ainda dá para fazer... Não se dá mais para viver naquele ritmo que a gente tinha no passado, não. Qualquer coisa manda fazer dinheiro, manda para casa da moeda. Agora acabou-se, doutor. Isso aí é inflação, e a inflação prejudica principalmente os mais pobres. Mas, Madre, tu não tocou num assunto importante, numa derrota do governo de ontem, não sei se tu acompanhou, sobre a urgência da reforma trabalhista. Ah, sim. Né, o governo perdeu, era 257 votos, parece que ele conseguiu 230. Foi um descuido aí do governo, né? E de certa forma alimenta, né, na oposição, né, uma motivação para tentar prejudicar as outras reformas extremamente necessárias para que o país possa sair e para que a credibilidade e a confiança da nossa economia volte a ser conquistada. Nós perdemos totalmente a confiança e a credibilidade. Se nós não mudarmos, se nós não dermos, não tivermos a coragem de fazer algumas reformas, repito, reformas que não são simpáticas, que não são populistas, mas que são necessárias para que a gente mantenha o pagamento dos aposentados, para que se mantenha o pagamento do Bolsa Família, para que se mantenha o pagamento da Minha Casa Minha Vida. Então, quem está torcendo contra, está torcendo contra esses que tiveram esses bônus, essas bonificações, e que, lamentavelmente, se não mudar, eles vão perder. Então, pensem bem, porque nós precisamos tomar essas medidas amargosas, esses remédios ruins, mas que quando tiverem os resultados, todo o país vai crescer, vai voltar, né, ao emprego, ao pleno emprego que nós precisamos. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, nós estamos com alguns indicadores importantes. Quanto é que está a nossa inflação hoje, Marden? Né, está praticamente na meta, 4,5%, 4,56%, né? O PIB saiu negativo,
a possibilidade de aumentar ou 0,5% ou 0,2%, mas 0,2% é melhor do que menos 3,8%, não é claro? Então, alguma coisa está melhorando. Aí um cara diz assim, não mudou nada. Não mudou nada como? A inflação está aumentando? Não. O PIB está caindo? Não. Então, melhorou algumas coisas. Agora os efeitos dessas pequenas melhoras, isso vai ser sentido em médio prazo. Demora, cara. Isso não é do dia, no outro dia já começa. Os caras achavam que não, tira a Dilma, no outro dia já está normal. Não. Isso aí precisa primeiro o quê? Os investidores perceberem que o Brasil realmente vai para um porto seguro. Se eles perceberem que vai para um porto seguro, eles voltam a investir, o Brasil volta a ser a bola da vez, o capital internacional volta a criar e a gerar empregos no nosso estado, nas nossas regiões, no nosso país. Mas precisa, antes disso, reconquistarmos a confiança e a credibilidade. Você investir em alguém que gasta mais do que recebe, você já sabe que não vai receber. Ora, se ele não está pagando nem as contas de hoje, como é que eu vou fazer mais conta para ele pagar amanhã? De maneira nenhuma ele vai ter condições. Então é isso que falta, algumas pessoas colocarem na cabeça e perceberem, né? E aqui eu não estou torcendo por A, B, C, PSE, A, PSB, PS... Não, eu estou torcendo pelo Brasil. Nós estamos torcendo aqui pela economia brasileira sair deste marasmo que nós entramos há 4 anos atrás. Desde 3, 4, 5 anos atrás, que o Brasil entrou numa verdadeira, no modelo, na nova matriz econômica, e nós estamos aí colhendo os frutos do desemprego, né, da recessão e da estagnação. E precisamos mudar esse quadro. Então, infelizmente, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, para se mudar, precisa quebrar os ovos, que significa algumas mudanças importantes e necessárias. Ah, vai doer no meu bolso, mas pior seria se continuasse do jeito que estávamos. Aí sim, aí não iria doer não, era arrancar teu bolso, porque nem bolso tu ia precisar mais, porque tu não ia receber mais nem os teus aposentos, nem teus pagamentos. É verdade. Bom, doutor Bastos, o senhor notou que eu nem coloquei nenhum tipo de assunto, aliás, nenhum tipo de menção à Lava Jato na nossa pauta. Isso porque eu admito a incapacidade de concatenar tanta informação nos últimos dias. A Lava Jato agora se transformou numa coisa que eu acho que os historiadores no futuro vão ter uma dor de cabeça para tentar descrever o que foi a Lava Jato. Por isso é que eles falavam que esta próxima delação, que era da Odebrecht, era a delação do fim do mundo. E parece que é mesmo. E parece que é mesmo. Rapaz, depois que o Marcelo Odebrecht, esses 77 empresários, o Emílio Odebrecht começaram a falar, rapaz, tá todo mundo tonto, tá todo mundo zonzo. O que era esse país nos últimos 30 anos? Né? Não é agora, não é só nesses últimos 13 anos. Houve um upgrade. Houve um salto importante. Mas de 30 anos para cá, né, praticamente, né, a revolução, para você ver o que é que mudou, né? A revolução terminou em 84, né, diretas já. Nós estamos há 33 anos nessa nossa nova democracia. E desses 33 anos, com toda certeza, aliás, no tempo eu vi aí uma conversa do Emílio Odebrecht, que é o pai do Marcelo, e ele falando sobre o Lula, sobre uma conversa com Golbery Couto e Silva, que era do tempo dos militares. Foi chefe de gabinete chefe de gabinete do Geisel, né? Foi Geisel, de vários generais. E ele dizia, rapaz, ele disse uma coisa, né? Uma das afirmações dele, ele dizia: Emílio, Lula nunca foi de esquerda, o Emílio. O Lula nunca, porque ele tinha conseguido facilitar a vida da Odebrecht quando ele era presidente do sindicato lá dos trabalhadores de São Bernardo dos Campos e era o líder maior.
E sempre eles criavam uma maneira de facilitar ou de diminuir a tensão naquelas greves, enfim. Então, o Golbery de Couto e Silva disse isso uma vez para Emílio Odebrecht. Emílio, Lula nunca foi de esquerda. Bom, mas aí a história é quem vai dizer se ele foi de direita ou foi de esquerda ou foi de centro. Mas é como você falou, Marden, essas delações recentes nos elevam a um patamar ou nos colocam no subpatamar de que o Brasil era praticamente dominado, era orientado por um grupo econômico, ou por vários grupos, mas a principal realmente era a Odebrecht. A Odebrecht, que em 40 anos saiu de uma empresa de pequeno porte para uma das maiores da América Latina. Pois é, ela teve um crescimentozinho de 560%, praticamente, né? O último que a gente tem conhecimento, 2014, ele chegou a arrecadar 132 bilhões. Era a maior empresa do Brasil, em termos de receita. Então, tu imagina. Agora, não me pergunte como é que eles chegaram a esse patamar. Aliás, eles estão falando aí como era. Não, e a Olimpíada e a Copa do Mundo ajudou muito ao crescimento da Odebrecht. Pois é, a história dos últimos 10 anos, eu acho que eles deram um upgrade fantástico, né, e um crescimento exponencial. Mas eu quero a sua opinião, doutor. Eu acho que até o senhor já falou sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Essa história de que Lava Jato prejudica a retomada do crescimento econômico. Bom, eu não quero pensar assim. Eu até, em alguns momentos, achava que, não, era bom atenuar. Não é bom atenuar nada, não. É bom ela entrar como deve ser. Nem exagerado, nem atenuado. Ela tem que ser célere para frente, porque isso vai demorar um pouco. A gente sabe que isso é um processo que deve demorar 10 anos. No mensalão, praticamente foi 10 anos, né, para fazer a conclusão do processo. Ela não será diferente, né? A Lava Jato não será diferente. Mas, de maneira nenhuma, eu acho que essa é uma grande oportunidade do Brasil ser passado a limpo nessa área importantíssima que é de ética. Ética na política. Ou nós fazemos a reforma, ou nós mudamos agora, porque se criar um jeitinho, dar um jeitinho para não prejudicar a economia, com toda certeza nós vamos continuar mais 30 ou 40 anos agindo contra a ética. Então, a minha resposta à sua pergunta, não prejudica nada. Ela precisa continuar, apesar de percalços A, B, C ou D, mas quem está lá fora, a interpretação é diferente. Não, no Brasil tem lei, ela vai punir os políticos que fugiram ou que não tiveram, né, a idoneidade ou tiveram ilicitudes que merecem ser punidos. Então, eu sou a favor da Lava Jato continuar independente de economia. A Lava Jato deve ser prioridade. Bom, um último assunto, doutor Bastos. Um alto oficial da Coreia do Norte, agora falando um pouco de política internacional, rapaz, um alto oficial da Coreia do Norte avisou que os Estados Unidos estão criando uma situação perigosa na qual uma guerra termonuclear pode explodir a qualquer momento. Pois é, a gente tinha medo do Trump, era só na área de economia, com aqueles muros, aquelas bobagens, mas agora a coisa ficou séria. E é importante, agora, o que me preocupa, Marden, ouvintes, internautas e telespectadores, é que a ONU não tem poder, não tem capacidade de sustar uma situação como esta. Esses dois cidadãos, um coreano do norte, outro americano, eles estão a centímetros de destruir o mundo. A centímetros, basta que eles andam com uma caixa de explosivo ali do lado, para a qualquer momento detonar a destruição do mundo. Me reporto novamente, que eu já falei aqui, a história do nosso grande físico
nuclear Alberto Einstein, quando perguntado qual seria, né, as armas da terceira guerra nuclear. Isso foi logo no final da Segunda Guerra. Aí ele respondendo disse: não sei da terceira guerra, mas com certeza da quarta será com pedras e paus, porque nós voltaremos à fase de início do mundo, porque eles têm poder de destruir o nosso mundo várias vezes. E eu acho que tem muita gente que não está levando muito a sério essa questão. Mas se nós colocarmos nesse bojo todo, não só a atenção na Península Coreana, mas também no Oriente Médio, Síria, Estado Islâmico, Rússia, China, Estados Unidos, essa é uma equação que é indecifrável. Ninguém sabe quais serão as consequências. Agora, com certeza também, Marden, esse Pyongyang lá da Coreia precisa ter um limite. A questão das crianças, né? Criança, você tem que criar uma criança com limites. Pois é, esse rapaz, essa criança, esse adolescente que não conseguiu amadurecer, ele está fazendo tudo isso porque não deram limites. A própria Rússia no início e agora a China. Porque a China era para ter ido lá e puxar da orelha dele. A China que até hoje é a grande financiadora. Pois é quem manda petróleo, é quem faz tudo. Mas já soube que ela fez um boicote aí, e isso, a possibilidade, né, dele ou se tornar mais impulsivo e tentar conquistar no grito, porque é aquela criança chorona, né? Aí o que é que o pai faz? Ele começa a gritar, espernear, quebra isso, quebra aquilo, dá o que o menino pede, vamos dar para ele ficar quietinho. Então ele está agindo como uma criança, né, mimada. O que está precisando também é de uma lição, né? Agora, os brinquedos são muito sérios. Eles têm armas nucleares, eles têm ogivas nucleares, né? Então, eles têm mísseis intercontinentais. Tem míssil na Coreia que pode atingir os Estados Unidos, 12 mil quilômetros. Então, isto é muito grave. E as pessoas talvez não estejam, né, nem atentando para isso, porque a nossa vida é tão, a dinâmica é tão forte. E muitas vezes nós pensamos, não, mas nós estamos tão longe. Não existe nada longe, tudo é perto. Hoje um míssil para atravessar, basta que você dê uma demonstração de apoio a aí já vem aí a represália, já vem, né, imediato. Então nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito sério, e é muito importante nós voltarmos os olhos para esses dois, né, lunáticos que estão aí tentando se autoafirmar, né, os Estados Unidos, porque é a maior potência do mundo, e a Coreia do Norte, porque tem uma bomba nuclear e acha que pode gritar alto e tentar, né, tomar os brinquedos dos vizinhos, porque ela é maior. A primeira coisa que ela pode fazer é destruir a Coreia do Sul, que está no quintal dela. Então, os Estados Unidos têm uma função, né, a história de xerife, mas precisa sentar com a Rússia, precisa sentar com a China e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas interessante como a guerra é um negócio lucrativo para um pequeno grupo de pessoas. Conselheiros de Trump já avaliam que seria melhor que o Japão voltasse a ter suas forças armadas, porque é um aliado importante, próximo da Coreia do Norte. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão é impedido de ter forças armadas, seu exército. Seus exércitos, né? Eles têm apenas as polícias. E se isso acontecer, quem é que vai vender todo o aparato bélico? Os americanos. Os americanos. Mas isso aí, se isto acontecesse, com toda certeza nós estaríamos nos preparando para a Terceira Guerra Mundial. Que isso é muito ruim, eu acho que é um momento crítico. Eu estou torcendo, né, e até orando para que isso não aconteça. Mas as pessoas que estão à frente desses dois países não pensam, ou não, não tem essa vocação para humildade. Rapaz, vamos sentar, vamos conversar. Porque esse baixinho lá
da Coreia do Norte, o Pyongyang, esse cara não é completamente fora do circuito do normal. Ele é totalmente anormal, e o pior é que tem milhares de pessoas, né, de exércitos acompanhando o pensamento. Ora, o Maduro aqui tem moral, tá cheio de gente, todo mundo morrendo lá de fome, sem ter nada, e o exército não está todo do lado dele. Então é uma coisa complicada, merece realmente que as pessoas que são responsáveis, né, por essa paz mundial comecem a pensar, né, levando aí pessoas de bom senso, de equilíbrio, para que nós não tenhamos, infelizmente, né, um futuro tenebroso, que é uma guerra, né, mundial. Isso é muito crítico, mas não está fora, né, dos radares do momento, infelizmente. Não, hoje nós vivemos uma tensão só comparável ao início da Guerra Fria, né? Perfeitamente. Bom, doutor Bastos, essa foi a nossa pauta dessa quarta-feira, dia 19, registro que hoje é dia do índio, parabéns a todos os indígenas do nosso país. Rapaz. E o senhor tem algo mais a acrescentar? Não, ok, mas eu fiz não é querendo atemorizar ninguém, mas é simplesmente colocando esse momento que nós estamos vivenciando agora. Bem informar a população o que bem é que informar acontece, é né? importante, e é engraçado que eu estou dizendo isso, mas quem veio me falar sobre esse assunto foi o nosso senador Vicente Martins. Doutor, você está acompanhando? Eu digo, estou, Vicente. Rapaz, faça um comentáriozinho sobre esse assunto. Mas a gente sempre acredita que isso possa ser resolvido, né? Recentemente, o Xi Jinping, que é o presidente da China, esteve nos Estados Unidos, fizeram lá bons, né, propósitos de negócio. Você sabe que a China, eu até vejo aí o dedo da China cutucando lá o baixinho. Rapaz, vai aí, porque aí no final eu te dou um jeito e conquisto. Porque tudo no mundo é economia. Para você ver o grau de complexidade que o mundo hoje vive. A China cutuca lá o doidinho dela, diz, vai lá, vai dizendo e eu vou te segurando aqui, não vai fazer besteira, né? Por quê? Porque aí eu chamo os Estados Unidos, eu vou fazer aqui o boicote, ele vai se aquietar, nós vamos destruir o plano de armas nucleares dele, e você melhora aqui meu relacionamento. Porque, só para você ter uma ideia, a China hoje tem, né, um superávit comercial com os Estados Unidos de mais de 300 bilhões de dólares. Ele tem um superávit, quer dizer, ele vende mais do que compra dos Estados Unidos, né, quase 400 bi. É 376 ou 386 bilhões de dólares é o superávit comercial da China. Mas a China quer mais, a China quer 1 trilhão, né? E logicamente, né, porque ela pretende, dentro de 10 anos, ter uma economia igual à dos Estados Unidos, né? Hoje a China tem um PIB de aproximadamente 10 trilhões e os Estados Unidos está chegando a 17 trilhões de dólares do seu produto interno bruto. E a China é um dos maiores credores dos Estados Unidos. Com certeza. É detentora aí de bilhões em letras do Tesouro Americano. Eles têm hoje, né, de fundo soberano 3,5 trilhões de dólares americanos, claro. Então a coisa está mais ou menos dentro do lado comercial. Isso aí é que me tranquiliza mais, para a gente não ficar muito preocupado, para deixar esse dia do índio, porque nós vamos voltar a ser índio, viu? Se isso acontecer, é TACAP e flecha a nossa 4ª Guerra Mundial, para você ver para onde é que nós estamos marchando. Mas vamos pedir a Deus, aí a mão protetora dele vai sempre nos proteger, para que isso não aconteça. E vamos encerrando o nosso jornal, agradecendo nossos ouvintes, mandar um abraço aí para o nosso amigo Geraldo Cruz, que sempre nos ouve, é o nosso ouvinte cativo, um abraço aí desse grande amigo. O Ricardo lá do São Miguel, um abraço também, pediu um alô, um abraço aí para todos os nossos amigos do São Miguel, da Iratinga,
Fiquem com Deus, uma boa tarde e até a próxima semana, se Ele assim nos permitir.